Olá, queridos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez, é uma grande satisfação estarmos juntos com esse nosso objetivo semanal de estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Para esse estudo, nos inspiramos inicialmente no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o tema que nos foi proposto é do capítulo 8 do Evangelho, no item 11, que trata do tema central, o escândalo. Antes de mais nada, queria abrir aqui um agradecimento pela oportunidade de estarmos nos debruçando sobre essa tarefa. Agradecer ao plano espiritual, que certamente é o coordenador de tudo o que é feito nesse sentido. Agradecer aos mentores desta casa, que também certamente estão nos bastidores de todos os trabalhos, e dizer aqui que tudo aquilo que a gente vier a comentar não é mérito nosso, nós apenas nos debruçamos sobre os estudos e os escritos de outros irmãos que vieram antes de nós e buscamos trazer uma proposta de entendimento. Então, que a gente possa hoje ser um bom instrumento da espiritualidade em busca de algum entendimento possível do ensinamento dessa noite. Muito bem. Então vamos lá. O tema do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados os puros de coração. Lembrando sempre que a conduta central do ensinamento moral do Cristo está no Sermão da Montanha. É lá que a gente vai encontrar diversos ensinamentos deixados pelo Cristo. Para isso, vou buscar aqui inspiração no livro O Sermão da Montanha, para quem quiser depois pesquisar, é de Rodolfo Caligares. E aqui ele vai tratar item por item do Sermão da Montanha, trazendo como base o texto inicial do Evangelho de São Mateus, da Bíblia, capítulos 5 ao 7. Sobre os bem-aventurados os puros de coração, ele vai dizer o seguinte: como se verifica pela leitura do Velho Testamento, os judeus eram extremamente meticulosos no que dizia respeito à limpeza, quer em sua vida privada, quer nas práticas cerimoniais de seu culto. Preocupavam-se sobremaneira com toda e qualquer forma de contaminação exterior, cumprindo à risca as regras severíssimas estabelecidas pelo rabinismo quanto à alimentação e à vestimenta, assim como aos holocaustos ou sacrifícios oferecidos no templo. O Levítico, ele vai citar aqui, livro das leis judaicas, chega ao exagero de proibir certos atos devocionais a quem apresenta deformidades, a saber, se for cego, se for coxo, de nariz pequeno, de nariz grande ou torcido, se tiver quebrado o pé ou a mão, se for corcovado, se remeloso, se tiver alguma ferida no olho, se portador de sarna ou impigem, por aí vai. Jesus, todavia, em sua grande simplicidade, longe de dar atenção aos formalismos de menor importância, conhecendo a incúria geral para com os verdadeiros mandamentos de Deus, indicou, mais de uma vez, a necessidade de curarmos com maior empenho as mazelas e sujidades do nosso íntimo, pois são estas que nos impedem a entrada no reino dos céus. Então Jesus vem trazer para nós um ensinamento moral, um ensinamento com base em olharmos para dentro de nós mesmos, buscarmos a nossa essência, lembrarmos que somos filhos de Deus, criados todos nós iguais, na mesma condição, na mesma possibilidade de evolução. Então,
repletos de potencialidades a serem desenvolvidas por nós mesmos, pelo nosso esforço. Vamos ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo, então. Já vimos que o tema central do capítulo, Bem-aventurados os puros de coração. Ainda nesse capítulo, já deve ter sido abordado, inclusive, não custa a gente só relembrar, deixai vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas, e aí chegamos ao escândalo, cortar a mão. O texto, na íntegra, vai dizer assim, vamos pegar aqui. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes os dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e o lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. No sentido vulgar, escândalo se entende como toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre uma ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, ou camuflar o escândalo, camuflar as suas imperfeições. Tudo isso para que não sejam expostos e possam, de maneira até orgulhosa, manterem uma imagem de serem boas pessoas. Essas pessoas, segundo a palavra de Jesus, são sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, mais genérica, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda a reação má, de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal. E os próprios homens utilizam as coisas más ou desagradáveis. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e ainda assim deve ser punido. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Essa é uma figura muito
enérgica e que seria até absurdo tomarmos ao pé da letra. Vamos entender que Jesus, a seu tempo, conviveu com homens de uma dureza de coração muito grande e que ele precisava usar símbolos muito fortes para abrir o coração daqueles homens e tentar gravar a sua mensagem. Mas ele sabia que levaria-se muito tempo para se compreender a sua mensagem na profundidade com que ele sempre tentou se expressar. Então aqui, quando ele diz: se a vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a, nós temos que compreender que é preciso destruir em nós toda causa de escândalo, ou seja, todo mal. A começar dos nossos pensamentos, sentimentos, que se refletem nas nossas palavras, nas nossas atitudes. É esse o mal, é esse o escândalo que devemos combater. Cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, é um símbolo forte para dizer: se o teu olho é um instrumento para que você tenha maus sentimentos, seria melhor que você não tivesse esse olho. Mas nem por isso nós vamos arrancar o olho, vamos corrigir em nós aquele sentimento que é contrário à lei de Deus, à lei de amor e caridade, à lei de fraternidade entre os homens. Então vejam, o símbolo é forte. Se a tua mão é motivo de escândalo, arrancai-a. Mas o entendimento que devemos trazer é: qual é o mal que temos que combater ainda em nós? E aí buscarmos arrancar esse mal. Se nós olharmos no ensinamento do Cristo, a todo momento somos convidados a adquirir virtudes e a combater em nós as nossas fraquezas, as nossas tentações, as nossas mazelas. A todo momento somos convidados a cortar a mão, a arrancar o olho. Vamos lá. É preciso, então, destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má, de ter cometido um crime empunhando uma arma, por exemplo, de usar a mão para furtar alguém, para usar a sua mão para bater em alguém, para praticar um ato de violência, né? Estar privado da vista seria melhor do que se seus olhos estivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Então vejam, de fato, é a nossa obrigação como espíritas a todo momento buscarmos o entendimento do ensinamento do Cristo. Ensinamento esse muitas vezes duro, como essa frase do escândalo, mas que precisamos encontrar um sentido e aplicá-lo à nossa vida prática. Vou voltar ao livro do Sermão da Montanha do Rodolfo Caligares para concluir o seguinte. Deduz-se, portanto, dos ensinos de Jesus, que impureza de coração não significa apenas malícia e abuso dos prazeres mundanos, mas também a presunção, o orgulho, o interesse egoísta,
e outras falhas morais, cujas manchas são bem mais difíceis de remover do que aquelas existentes na superfície das coisas. Dizendo que o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças, ele quer, com isso, dar a entender que enquanto não alijarmos de nós os pensamentos vulgares, a linguagem descuidada e as ações desonestas, no sentido mais amplo do termo, adquirindo a candura, a humildade e a simpleza personificadas na infância, não estaremos em condições de comparecer à presença de Deus. Cuidemos, então, do refinamento de nossas ideias e maneiras, para que um dia, ainda que distante, possamos ter a ventura de ver a Deus face a face. É o convite de Rodolfo Caligares. E aqui eu acrescentaria um ensinamento muito simples de Jesus, que ele dizia assim: orai e vigiai. Orai e vigiai. O que é o orai? É colocarmos-nos em comunhão com Deus. É estabelecermos uma conexão com Deus, com o nosso Pai Criador. Se for muito difícil uma conexão com Deus, se acharmos que estamos muito distantes dele ainda, então que seja com Jesus, com o nosso mentor, com o nosso anjo de guarda, com uma figura que sirva de intermediário, talvez, mas que permita que a gente mantenha o hábito de orar, de buscar dentro de nós a nossa essência divina, aquela essência que Deus nos deu quando nos criou. Talvez um dia a gente evolua e enxergue que Deus está dentro de nós, uma porção dele, a sua essência está dentro de nós. Então não precisamos buscá-lo distante ou imaginá-lo distante. Primeira parte é orar, colocar-se em comunhão com a sua divindade, essa divindade que existe dentro de você. Acredite nisso. E o vigiai, que muitos confundem, o vigiai com colocar trancas na porta, câmeras de segurança nos nossas residências, né, para vigiar o ambiente, vigiar o inimigo que vinha de fora. Não. O vigiai vai muito no sentido do que a gente observou hoje no tema do Evangelho. Vigiar é cuidarmos daquele mal que ainda resista dentro de nós. Vigiar é cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, de como nos conduzimos na vida social, na vida em família principalmente. É vigiar as nossas atitudes. Porque o maior mal que nós devemos temer, ou eu diria até que precisamos combater, é aquele mal que ainda resista dentro de nós. Esse é o mal que temos que nos preocupar em primeiro lugar. Naquelas pequenas imperfeições que a gente convive com elas. E vai se acomodando, né? Esquece que a nossa primeira missão é cuidarmos cada um de nós mesmos, da nossa necessária evolução como espírito, não descuidando da nossa evolução coletiva, né? Para darmos andamento ao estudo de hoje, também nos é proposto uma questão do Livro dos Espíritos, muito ligada ao tema. Vai dizer assim, questão 904. É culposo o que sonda os males da sociedade e os desvenda? E os espíritos responderam para Kardec: isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona,
apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo, o espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Como extensão, Kardec acrescentou a pergunta 904A. Como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Esse escritor que está sondando os males da sociedade. Os espíritos responderam a Kardec. Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar os preceitos no seu próprio exemplo. Então, aquilo que estamos sondando, aquilo que estamos procurando comentar, tem que estar pautado pelo nosso exemplo, pela nossa conduta. Nós vemos muitos escândalos na nossa sociedade, sobretudo aqueles que envolvem atos de violência, e ainda assim violência doméstica, causada dentro de casa, né? E a gente aquilo fica reverberando na mídia, né? Cada um dando uma opinião, uma nuance, todos querendo sondar o que aconteceu por pura curiosidade ou para fazer um pré-julgamento. Mas e o nosso exemplo? Jesus, será que condenaria um desses nossos irmãos que são causadores de escândalo? Ou ele se compadeceria deles? Os orientaria de algum sentido a se arrependerem, a buscarem reparar o mal que fizeram e seguirem adiante? Então temos que tomar cuidado e não sermos um instrumento de propagação do próprio escândalo, de ficarmos comentando, fomentando esse sentimento ruim da violência, do escândalo em si, nos ambientes que frequentamos. Se não pudermos fazer nada, façamos uma oração por aquele irmão que se desvirtuou, façamos uma oração por aquele que foi causa de escândalo, reconhecendo que talvez nós também seríamos possíveis causadores de escândalo. Talvez não tenhamos sido. Mas como é que vamos julgar aquele irmão que cometeu um escândalo achando que somos melhores do que ele? Não. Estamos convivendo na mesma sociedade, no mesmo tempo, na mesma época. Todos buscando um entendimento da sua evolução. Então, o mais prudente a se fazer aqui é seguir o exemplo do Cristo. É perdoar. Orar por aqueles que ainda se entregam às paixões, aos sentimentos ruins, aos maus pensamentos. Orar para que eles possam se transformar, para que eles sejam amparados pelos seus anjos de guarda, possam reconhecer o mal que fizeram e tentar repará-lo, mas possam seguir adiante. Então, como mensagem final de hoje, eu queria deixar para vocês esse pensamento: orai e vigiai. O mal que ainda devemos temer e combater é aquele que ainda exista dentro de nós. E somente através do exame de consciência sincero, como fazia Santo Agostinho toda noite, é que nós poderemos sondar a nossa essência e, de maneira conscienciosa, buscarmos compreender o que devemos fazer para vencer em nós as nossas imperfeições, acreditando sempre que em qualquer empreendimento deste que estejamos
propostos a fazer, Jesus estará conosco. Nosso anjo de guarda estará sempre ao nosso lado. Nossos mentores espirituais estarão nos incentivando. Vamos agradecer então ao plano espiritual que esteve conosco, agradecendo pela oportunidade desse momento de reflexão e esperar que tenhamos uma nova oportunidade em breve da gente voltar a refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Um grande abraço a todos, muito obrigado, que a graça do Senhor Jesus desça sobre todos nós. Namastê.